Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja tranquilo, que todo mundo esteja se cuidando. Sejam bem-vindos à nossa videoaula de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a digestão, beleza? Vamos lá então. Pessoal, quando nós falamos assim de digestão, nós temos que pensar que que os animais, eles são seres heterótrofos. Então eles são de forma assim que eles não produzem o seu próprio alimento. Então eles são seres heterótrofos. E os alimentos, eles são fontes de nutrientes para esses animais, que eles são seres heterótrofos. E esses alimentos, eles têm nutrientes que são importantes para a reposição de células, eles são importantes para formar novos tecidos, eles são importantes para repor o tecido danificado. E esses alimentos, gente, esses nutrientes que são, por exemplo, carboidratos, proteínas, lipídios, eles são macromoléculas. E essas macromoléculas, esses lipídios, carboidratos, proteínas, são provenientes dos alimentos. E eles são macromoléculas. E para que aconteça essa digestão, ele precisa acontecer, para que a gente consiga absorver esses alimentos, eles têm que ser moléculas menores, se transformar em moléculas menores. Mas como é que eles vão fazer esse processo de digestão, essa transformação de molécula em moléculas menores? Através de um processo que se chama digestão. Então, quando nós falamos assim de digestão, nós temos que pensar que moléculas mais complexas, como por exemplo aqui, ó, moléculas mais complexas, elas são transformadas em moléculas mais simples. Como por exemplo aqui nós temos o carboidrato, né, o amido, por exemplo, eles são transformados com a ação de enzimas, eles são transformados em açúcares mais simples, como por exemplo a glicose, para que facilite o processo de digestão. As proteínas, por exemplo, que são moléculas mais complexas, elas são, depois da digestão, elas são transformadas em moléculas mais simples chamadas de aminoácidos. E aqui as gorduras, através da ação de enzimas, elas são transformadas em ácidos graxos e o glicerol. E o sistema que vai ser responsável por fazer essa transformação de moléculas mais complexas em moléculas mais simples é chamado de sistema digestório. E esse sistema digestório, gente, depois dessa quebra, ele vai possibilitar a absorção dessas moléculas mais simples. Então, aqui nós temos algumas partes do sistema digestório. O sistema digestório, gente, ele é formado pelo tubo digestório e ele é formado pelas glândulas anexas, beleza? Então, a primeira parte da digestão vai acontecer lá na boca. Na boca, gente, nós temos os dentes que são os incisivos, nós temos os caninos, nós temos os pré-molares e os molares. Cada um vai ter uma função diferente. E na boca, gente, é importante saber que na boca nós temos a digestão mecânica, que é a mastigação. Então, a mastigação vai ser a digestão mecânica e também vai ter a insalivação, que vai ser a digestão química. Então, mastigação, digestão mecânica, ou seja, não utiliza nenhuma forma de enzimas. E insalivação vai ser a digestão química. Então, na boca nós temos processos químicos e nós temos processos físicos. Beleza, gente? E também um outro órgão que aqui na digestão nós temos a faringe. Essa faringe, gente, ela vai ser um órgão em comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Ou seja, nessa faringe vai passar tanto alimento quanto vai passar ar. Beleza? E aqui nessa faringe, gente, nós temos também uma estrutura que se chama epiglote, que ela abre e fecha, ela curva-se e fecha, para que esse bolo alimentar ele vai para o esôfago. Então, gente, essa epiglote ela vai ser uma estrutura que ela fica bem nessa faringe, que ela vai se curvar e vai fechar para que o bolo alimentar, quando o alimento está na boca, ele seja transferido para o esôfago. Uma outra estrutura aqui do sistema digestório, nós temos o esôfago. O esôfago, gente, ele é uma estrutura que ele tem os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos, eles são movimentos involuntários para que consiga destinar esse alimento para
o estômago. Então o esôfago ele vai ter movimentos peristálticos e é o que vai possibilitar o bolo alimentar ir até o estômago. Então é o que vai, são esses movimentos peristálticos que vai facilitar o processo. Então aqui nós temos um exemplo dos movimentos peristálticos. Então imagina só que aqui nós temos o bolo alimentar. Essa musculatura da região ela vai se contrair e esse alimento ele vai ser destinado para o estômago. Então esses são os movimentos peristálticos, que é como se fosse uma estrutura assim que ele vai destinando o alimento para outra estrutura. Lá no estômago agora. No estômago, gente, aqui nós temos, ocorre a produção do muco e ocorre a produção também do suco gástrico. Tá? Então, esse muco e esse suco gástrico eles têm algumas funções. E também nós temos a pepsina e o ácido clorídrico. Essa pepsina e o ácido clorídrico, muito importante saber que vai acontecer a digestão de proteínas. Tá bom, gente? E aqui nós temos uma estrutura que é o estômago, tá? Então aqui nós temos essa estrutura aqui de cima e essa estrutura aqui de baixo, que no caso seria o que vai... aqui a abertura do esôfago para entrar no estômago e aqui a saída do estômago para entrar no duodeno. Tá? Então que é o intestino do início do intestino delgado. E aqui também, gente, esse muco ele serve para proteção, tá? Do estômago. Então, por conta disso que o ácido vai proteger contra o ácido clorídrico. Beleza, gente? E quando o alimento ele está no estômago, o alimento ele vai ser chamado de quimo. Lá no duodeno, gente, nós estamos falando ali do intestino delgado. Tá? Então, aqui nós já falamos sobre o estômago, agora nós já estamos falando sobre o intestino delgado. Aqui no duodeno, gente, ocorre a produção, ocorre a liberação do suco pancreático, que vai acontecer a digestão de carboidratos, de lipídios e proteínas. Aqui também ocorre a produção da bile, que aqui a bile, gente, vai acontecer a emulsão de gorduras, ou seja, a quebra da gordura. Então essa bile, ela vai ser armazenada lá na vesícula biliar. Então é essa bile aqui, gente, que quando que vai fazer a digestão dessa gordura. E também ocorre a produção do suco entérico, que vai acontecer a digestão de proteínas e carboidratos. Aqui também, pessoal, nesse intestino delgado nós temos o jejuno e o ilho. No jejuno e o ilho acontece a absorção através de estruturas que são chamadas de microvilosidades. Que é essa estrutura aqui, ó. Então, gente, essa estrutura aqui, pensa aqui que nós temos o tubo digestório, aqui nós temos a prega intestinal, e nessa prega intestinal vão ter as microvilosidades onde vai acontecer a absorção dos nutrientes. Tá bom, gente? E também agora nós iremos falar do intestino grosso. Aqui no intestino grosso onde vai acontecer a absorção de água e sais minerais. É onde vai ter as bactérias formando a flora intestinal. Tá? Então, aqui nós temos também bactérias que vão formar a flora intestinal, que vai possibilitar uma absorção melhor dos nutrientes e assim por diante. E aonde que a estrutura, no finalzinho desse intestino grosso, vai ter o reto, que é onde que vai fazer a comunicação com o ânus e o ânus que vai fazer a conexão com o meio externo. Beleza, gente? E aqui também nós temos as glândulas anexas, que são o fígado, é onde vai acontecer a produção da bile. Então é onde que vai acontecer a digestão dos lipídios, das gorduras, que é a bile que vai fazer a digestão dos lipídios. O pâncreas, gente, é onde que vai acontecer, onde que vai produzir o suco pancreático, que vai agir na digestão de proteínas, gorduras e carboidratos. Beleza, gente? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.